Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês um adubo específico para rosas. Quero mostrar lindas flores aqui do meu jardim. Olha só, gente, essa minha arvoreta de rosas está carregadinha de rosas. E quero também plantar uma roseira com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores, que ama rosas, a se inscrever aqui no canal. Eu tô filmando mais de tardezinha, então as flores aqui, as flores da azulzinha já fecharam, que ela fecha na parte da tarde. Esse aqui é o meu pedestal, olha que bonito, gente. Fica muito legal aqui junto com a mesinha, né? Essa mesinha branca, combinou bastante as cores. E quando elas estão abertas, é um azul assim muito bonito. É bem azul mesmo, bem azulzinha. Ali tem a minha arvoreta, a satina, tá bem florida. Rosinha aqui do ladinho, eu já quero mostrar pra vocês. Aqui na minha mesinha eu tenho a torênia, que tá bem florida também, tá muito bonitinha. Olha só as torênias. Que bonitinha que estão. Tá bem grande esse vasinho aqui, ela tá bem redondinha e só tem uma mudinha aqui. Tá bem redondinha, bem bonita. Então, gente, hoje eu quero mostrar as arvoretas pra vocês. Essa arvoreta aqui tá muito bonita. Ela desenvolveu super bem, tá bem grande. A buganvília tá com pouca floração hoje, mas ela já tá soltando bastante. Não dá pra ver, mas essa parte aqui vai encher de flores novamente. Eu rocei a grama há pouco tempo, gente. Deixei a grama bem roçadinha. Tudo bem arrumadinho. Deixa eu mostrar essa arvoreta linda pra vocês, que tá combinando com aquela flor lá atrás, ó, que é vermelha. A justiça é vermelha. Essa arvoreta aqui, gente, é a... Deixa eu lembrar o nome dela agora. Deu branco, mas muito bonita. Dá uma flor assim, um cor de rosa bem bonito. Como vocês podem ver, tá carregadinha de flores e tem bastante botões também pra abrir. Olha só, deixa eu filmar de pertinho. Deu branco no nome da rosa agora, gente, mas eu vou deixar o nome dela escrito aqui pra vocês. Essa rosa aqui é bem perfumada. É uma das rosas mais perfumadas que eu tenho aqui no meu jardim. Essa aqui já tá mais velhinha. Aqui tem mais, olha só. Esse aqui já tá mais velhinha também, tem que cortar. Tá abrindo mais rosa aqui. Olha que bonitinha. Quando ela tá abrindo, até parece que ela é um vermelho. Mas tá cheia de botões. Ó, tem botãozinho aqui, botãozinho aqui. Tem botão lá atrás também. Não dá pra ver bem, mas tem mais botões aqui, ó. Filmar de pertinho pra vocês verem. Olha como tá alta. Deve estar alcançando aqui 1,80 m, eu acho que tá alcançando aqui. Ou 1,75 m, mais ou menos. Tá bem alta. Tá bem alta, ela tem um desenvolvimento super rápido, muito bonita. Olha só, deixa eu filmar de longe. E tá combinando com aquela flor lá atrás, que é a justiça vermelha. Tá linda minha justiça vermelha, gente. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais de pertinho pra vocês. Olha só que bonito que tá aqui. Tá lindo, lindo. Breve tem uma surpresa que eu vou colocar aqui, acredito que no outro vídeo eu já vou colocar e vou mostrar pra vocês. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar as novidades aqui do jardim, que tem bastante novidade. Então, agora eu quero mostrar a outra arvoreta pra vocês, que tá muito florida, muito bonita. Essa aqui é a satina. Olha só, gente. Que linda que tá bem florida. Tá cheia de cachinhos de rosas. Olha que lindinha. Então agora eu quero mostrar esse adubo para vocês. Esse adubo específico para rosas. Gente, esse adubo é do mesmo produtor que produz essas rosas aqui no Brasil. Quem produz essas rosas aqui no Brasil, essas rosas são importadas, são rosas europeias. Eles trazem da Europa, né? E produzem aqui no Brasil, adaptam ao nosso clima. Essas aqui são arvoretas de rosas, então o produtor desse adubo é o mesmo produtor dessas rosas europeias aqui no Brasil, que é a Marchiori Rosas de Jardim. E agora eu quero mostrar para vocês, né, como se aplica, como se coloca. É um adubo super bom, específico para rosas.
Esses aqui são os adubos específicos para rosas. Aqui tem o adubo foliar, olha só que legal. Ele é produzido pela Marchiori Rosas de Jardim, o mesmo produtor das arvoretas de rosas, das rosas europeias. O nome é Nutri Rosas e esse aqui é ideal para garantir a produção constante das plantas. E tem também o Nutri Rosas orgânico, porque as rosas elas também amam matéria orgânica. Esse é o Nutri Rosas orgânico, ideal para melhorar as condições do solo. E tem esse aqui, que esse aqui é um só, nós vamos misturar, né, os dois juntos. Já vou mostrar para vocês como faz. Esse aqui é o Nutri Rosas Solo, gente, ideal para garantir uma nutrição adequada das plantas. Então já quero mostrar para vocês como faz, mas tem um aqui que é muito legal. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, gente, olha só. Esse aqui é bem importante, porque esse aqui é o Nutri Rosas Chute. É para fazer com que a rosa, ela largue, ela solte bastante brotação. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês como se aplica, para ela ficar assim, ó, bem cheinha, com bastante galhos. Daí nós vamos fazer um pequeno cortezinho com produto na planta. Já vou mostrar para vocês como faz, no galho mais de baixo. É interessante você fazer nessas rosas mais novas, se tiver rosas que plantaram há pouco tempo, porque tem bastante geminhas, né? Geminhas boas, então a gente vai aplicar ali e vai fazer com que essas gemas, gente, elas brotem e a rosa fica bem cheinha, bem cheia de galhos, e assim ela vai dar mais rosas. Então agora eu vou mostrar para vocês como faz, e é bem simples, gente. É uma tampinha, a medida é a tampinha. Então você vai colocar em 5 litros de água uma tampinha do Nutri Rosas 1 e uma tampinha do Nutri Rosas 2. E pode aplicar uma vez por semana na sua planta, mantê-la bem nutrida. Esse meu regador aqui, ele já tem 5 litros. Tem aqui, tá marcando 5 litros de água. 5 litros ali, acho que não dá pra ver aí. Então eu já enchi ele de água e vou colocar uma tampinha do Nutri Rosas 1. A medida é essa tampinha aqui. Colocar uma tampinha do Nutri Rosas 1. E uma tampinha do Nutri Rosas 2. Bem fácil. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui com a faca mesmo. E agora é só regar a sua planta. Então eu vou adubar essa minha rosa linda. E, gente, ela tá bem alta, olha só a altura. Tá bem mais alta que eu. O nome dela é Noblesse, é uma das rosas mais perfumadas que eu tenho aqui no meu jardim. Então, gente, é de 1 a 3 litros por pé de rosa, para você adubar. Então é só molhar a rosa. E ela não pode estar desidratada, ela já tem que estar com a terra úmida. Ela tem que estar bem hidratada para você fazer a adubação. Então tá feito. Então aqui tem 5 litros e você pode colocar de 1 a 3 litros por roseira. Então dá para você adubar 5 pés de rosa. Agora eu quero adubar a satina, quero mostrar para vocês. Essa aqui é a satina e como vocês podem ver é uma rosinha que floresce muito. Tá sempre cheia de flores aqui no meu jardim. A terra dela já tá úmida, então eu posso aplicar aqui de 1 a 3 litros do produto. Então já tá feita a adubação, essa adubação aqui que a gente dissolve na água, né? Coloca o produto na água, é bem fácil de aplicar, bem bom mesmo. Ótimo para nossas rosas ficarem assim cheias de flores. Então, deu pra mim adubar bastante rosas aqui. Deixa eu ver aqui. Nesse canteiro aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 rosas, mais a satina. Tem uma rosa a mais aqui, né? Mais a satina e a Noblesse. Deu 6 pés de rosa. Uma vez por semana
e a adubação tá garantida. Agora eu quero mostrar pra vocês a adubação foliar, gente. E é interessante fazer na parte assim da tardezinha, porque vai ser aplicado na folha. Deixa eu ver esse aqui, não, esse aqui é o do solo que eu peguei. Deixa eu mostrar o foliar pra vocês. Esse aqui é o adubo foliar. Vou aplicar nesse meu arco aqui, gente. Já começou a sair cachinhos de rosas aqui. Quero mostrar pra vocês, tão bonitinho. A Lola já começou a soltar cachinhos de rosas. Então esse aqui é o adubo foliar, pra gente pulverizar as folhas. Então esse aqui é o adubo foliar e explica bem certinho ali, ó. Diluir 10 ml do produto, 1 colher de chá em 1 litro de água. Pulverizar a cauda na roseira com um pulverizador 1 vez por semana. Ali, ó, para aumentar a resistência a pragas e doenças e melhora o desenvolvimento da roseira e floração com mais qualidade. Então agora vamos aplicar esse produto aqui, o Nutri Rosas Foliar, ali nas trepadeiras do arco. Esse Nutri Rosas Foliar dura muito tempo, gente. O vidro é enorme, tem 1 litro. E é uma colherzinha, uma colher de chá para 1 litro de água. Então, uma colher de chá para 1 litro de água. Mistura. Tá pronto. Só colocar no pulverizador agora. Amigos, eu plantei essa rosa aqui faz o que? Acho que 4 meses. E ela já tá cheia de cachinhos de rosas. Essa aqui é a Lola. Ó, tá com bastante botãozinho. Aqui tem mais, ó, pra sair. Tá se formando um novo cachinho. Então agora é 6 horas da tarde, da noite. Então tá sem sol. Então vou aplicar o Nutri Rosas Foliar nas folhas. Tem que ser assim de tardezinha, gente. Quando não tem sol, né? Tem que ser bem de tardezinha. Pode aplicar bastante nas folhas. Deixa bem molhado. Eu tenho aqui mais 2 pés de rosa também. Essa rosa aqui é branca e essa aqui é vermelha. São rosas arbustivas. Vou fazer adubação foliar também. E essa aqui tá soltando um cacho de rosas vermelhas, gente. Logo eu vou mostrar pra vocês. É linda essa rosa aqui. E essa branca também tá... Tem uma rosa aqui que tá saindo. Tem uma rosa se formando, um botãozinho. Agora eu quero mostrar para vocês o Nutri Rosas Chute, gente, que esse aqui é ideal para promover a brotação nova na planta, na planta baixa, na parte baixa das plantas. Não tá dando para ver bem, deixa eu ver aqui. Ideal para promover brotação nova na parte baixa das plantas. Então, quando você vê uma roseira assim bem ramificada, esse produto aqui é ótimo, gente. Eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer aí na casa de vocês, e vocês vão deixar a rosa de vocês, a roseira aí cheia de galhos, para dar bastante rosas. Esse aqui é muito fácil também, você vai molhar a faca. Deixa eu ver aqui. Uma faquinha de serra, você vai pegar uma faquinha de serra e vai molhar ali, ó. Dá até para colocar a faca ali dentro, acho que é melhor, né? Acho que eu vou colocar a faca aqui dentro que é melhor. Ó, você molha a faquinha de serra e agora eu já vou mostrar como a gente tem que fazer na rosa para ter bastante brotação. Já vou mostrar para vocês. Eu tenho uma rosa muito bonita que é a Desirê. Então vocês vão escolher a geminha na parte de baixo, mas o galho não pode estar aquele galho velho mais seco, tá? Tem que ter uma geminha boa. Então vocês vão escolher uma geminha que vocês querem, aqui tem a geminha, ó. E vocês vão fazer um risquinho na planta
mais ou menos 1 centímetro acima da geminha. Sim, ó, com o produto. Não é um risquinho muito profundo. Um risquinho com o produto 1 centímetro acima daquela geminha. Que daí vai ter uma brotação, vai incentivar essa geminha que não tá brotando a brotar. Hoje difícil eu mostrar pra vocês certinho, porque eu tô filmando com uma mão e fazendo o cortezinho com a outra, né, gente? Mas deixa eu mostrar melhor pra vocês. Vocês vão escolher uma gema, uma geminha boa, na parte de baixo, porque daí a planta vai vir com galhos fortes, né? Vai brotar galhos novos na parte de baixo e vai ficar uma roseira bem cheia. Então esse produto ele é muito importante. Então aqui tem uma geminha boa, ó. Sempre onde tem folha, tem gema. Ó, o galho não tá seco, o galho tá verdinho. Então 1 centímetro acima, mais ou menos, vocês vão fazer um risquinho com aquela faca molhada no produto e essa geminha aqui ela vai brotar. E daí você pode fazer isso uma vez por galho. Se eu fiz desse galho, eu não vou fazer na gema de cima. Eu faço desse galho, faço no outro, senão vai brotar muitos galhos, né, gente? Daí vai ficar difícil para ela. Então a gente vai fazendo aos poucos. Eu posso fazer, né, uma vez por galho. Faço um risquinho aqui, faço outro risquinho aqui. E é interessante nessas rosas novas, né? Porque elas estão com as gemas ainda bem boa na parte de baixo para você fazer isso. Só não pode estar com o galho muito fino demais, né, gente? Esse galinho aqui, ele já tá um galinho grosso, ó. Já tá um galinho bem firmezinho, bem forte. Então eu posso fazer um risquinho aqui, um risquinho aqui. E vai ter uma nova brotação ali embaixo, vai deixar essa roseira bem cheia, bem bonita para encher de flores. Hoje já é no outro dia de manhã. E as flores da azulzinha, gente, olha só, tá carregadinha de flores. Ela abre na parte da manhã, mas lá por umas 2, 3 horas da tarde ela já fecha. E hoje ela tá linda, gente, tá bem floridinha, olha só. Ela é conhecida popularmente como azulzinha. O nome científico dela eu vou deixar escrito pra vocês. Olha que bonitinha, combina bem com jasmim não, com gengibre azul aqui do ladinho dela. E com esse pedestal, né, que é branco. Ficou muito bonita. E quem abriu por aqui hoje também, gente, fora de época, tá abrindo algumas flores. Essa aqui, ó, essa bonita aqui. Hipomeia rubra, abriu outra florzinha. De vez em quando tá abrindo uma florzinha dela. Esses dias eu postei na comunidade uma foto dela pra vocês. De vez em quando está abrindo uma florzinha. Mas a época certa dela florescer é entre maio e junho. Aqui no meu jardim ela floresce nessa época. E eu fiz uma poda drástica após a floração no inverno. E ela já tá bem grande, olha só. Tá bem grande. E aqui no chão tem algumas folhas. Ela tá soltando algumas folhas, né? Dá uma sujeirinha, de vez em quando tem que varrer e limpar. Mas agora no mês de maio ela vai ficar bem florida, vai ficar bem bonita. Essa parede aqui vai ficar toda rosa. Então, gente, eu vou plantar mais uma rosa com vocês, mais uma roseira. Essa rosa aqui é uma rosa europeia. O nome dela é Bailando, ela é um cor de rosa bem clarinha, ela dá em cachos. Eu fiz esse canteiro de rosas há pouco tempo com vocês e eu vou plantar a rosa Bailando aqui do lado dessa outra rosa aqui, que o nome dela é Lampion, que é uma rosa amarela em cachos também. Eu quero plantar a rosa Bailando aqui do lado, que é muito bonita. Deixa eu mostrar a foto dela pra vocês. É uma rosa europeia que dá em cachos, muito bonita. Eu já abri, ela chegou faz uns 2 dias já. E eu tirei do pacotinho. Ó, o nome dela é Bailando. E ela dá rosas em cachos assim, linda. Bem bonita. Eu quero plantar agora com vocês. Deixa eu ver se dá para abrir aqui uma cova com essa pazinha. Sem precisar da enxada. Melhor a enxada.
Colocar uma terrinha boa aqui também, para ela se desenvolver bem, como essa outra aqui desenvolveu rápido. Ela tá bem bonita, ela tá bem ramificada. Ela vem assim, ó, sem folhas, mas rapidamente ela fica assim, ó, bem bonita e ramificada. Acho que eu vou pegar a enxada, fica mais fácil. A enxada é bem melhor. Assim eu posso abrir uma cova maior. Pra poder colocar uma terrinha boa. Já tá bom. Então agora vamos plantar a bailando. É uma rosa bem delicada, em cachos. Ai, ai, ai. Eu uso terra pronta para flores. Essa que eu uso aqui é Orgânico Super. Eu sempre uso essa terra. Dá pra deixar essa plaquinha aqui de identificação, mas eu já sei o nome de todas as rosas aqui do meu jardim. Nem preciso deixar, já sei de cor. Então ficou assim o meu canteiro. Aqui eu tenho uma rosa amarela, que já tá soltando botões novamente. Aqui, ó, esses dias ela tava com... Só logo que eu plantei ela já soltou uma rosa. E agora tá com rosas novamente, tá bem bonitinha. Mas tem um bichinho aqui comendo, ó, que eu vou ter que descobrir uma maneira. Quero ver se eu descubro uma maneira natural de combater. Daí eu falo pra vocês. Tá comendo as folhas. E aqui eu plantei uma mudinha da Bailando. Então logo logo ela vai estar bem bonita, daí eu mostro pra vocês. Então esse meu canteiro ficou assim, com 2 pés de rosa. E essas rosas são em cachos. Amigos, o meu caminho está assim, ó, eu tirei as outras flores que estavam feias. Tem algumas aqui que são flores perenes. Dessa vez eu não quero encher muito o caminho e eu comprei mais uma florzinha para plantar aqui, quero plantar com vocês. Esse aqui é o alho ornamental, olha que bonitinho. Bem delicadinho. Esse aqui eu já plantei da outra vez, né? Faz tempo que eu plantei. As perpétuas já tá acabando também o tempo delas, elas já estão secando. Mas o bom é que elas largam bastante sementinhas, né? Então, vai nascer alguma perpétua por aqui. Essa aqui é a salvia azul, que tá misturado com a perpétua. E ali na frente, onde eu tirei zinha, gente, olha só como a zinha nasce fácil. Eu nem semeei nada, mas as sementinhas que caíram estão nascendo tudo aqui novamente, ó. Bem fácil. Olha que bonitinhas. Tá cheio de pezinho de zinhas aqui, mas dessa vez eu não vou deixar. Dessa vez eu vou tirar daqui. Mas tá cheio de mudinha, ó. Eu guardei aquelas sementinhas que eu colhi com vocês outro dia. Outro vídeo que eu mostrei pra vocês. Aqui eu tenho outra muda do gengibre azul. Aqui nesse arco aqui. Aqui atrás é a flor de Natal, que vai ficar linda agora no Natal. Essa aqui é a Odontonema, que os beija-flores amam, gente. Essa flor aqui eles amam, olha só a florzinha. Estão sempre aqui. É bem diferente essa flor, né? Essa é a Odontonema. Então, a Odontonema floresce no verão. E essa aqui, que é a flor de Natal, que tá enorme, floresce durante o outono e inverno. E aqui do lado eu tenho a borboleta azul linda. Tá cheia de cachinhos para abrir também. A borboleta azul também dá sementes. Quando ela der sementinha, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver onde tem mais borboleta aberta. Tem bastante botões para abrir, mas aberta no momento tem poucas. Olha só, tá bem bonita. Esse meu arbusto de borboletas. De borboleta azul. E aqui tá minha rosinha, que eu tô louca pra ver ela aberta. A minha trepadeira de rosas vermelha que fica aqui no arco. Deixa eu mostrar de longe, ó. Tem uma trepadeira de rosas vermelha aqui.
Então acredito que nos próximos vídeos eu já vou conseguir mostrar pra vocês. E ali, como eu mostrei pra vocês, encheu de mudinha, né, gente, de zinhas. As sementinhas caíram e elas nasceram. Eu acho tão bonita essa minha visão aqui do arco. O que vocês acham bonito, né, gente? Desse caminho aqui do arco. Hoje eu quero plantar aqui... Como é que é o nome dessa plantinha aqui? A cravina, gente. Eu quero plantar aqui nesse cantinho, ó. Comprei só 3 mudinhas de cravina. Acho que eu deveria ter comprado mais. Porque a cravina, ela não dá uma planta muito alta, né? Ela dá bem baixinha, floresce bastante. Acho que eu devia plantar mais algumas aqui. De repente, semana que vem eu planto mais. Mas muito bonitinhas. Então vamos plantar cravinas aqui, nesse cantinho. Acho que vai ficar bem bonitinho. Vou plantar as 3 juntas aqui. Perto da rosa. Mas vocês viram, né, como a zinnia, como ela pega fácil. Muito bonitinha. Acho que já tá bom. Então, essa aqui é a cravina. Florzinha bem coloridinha. Ótima para fazer forração no jardim, assim. Ela não ocupa muito espaço. E é uma plantinha muito bonitinha. Ah, já tirei. De repente eu compro mais algumas cravinas para plantar aqui. Para plantar aqui no caminho. Nossa, a gente tem um monte de pedra enterrada nessa terra. Tijolo. Não é fácil. Então ficou assim o caminho. Eu gostei bastante, gente. Eu acho que eu vou plantar mais algumas mudinhas aqui, ó. Tem bastante espaço, né, dos lados de cravina. Olha como ela é bonitinha. Ela é baixinha, não dá muito alta. E a florzinha é tão delicadinha. Olha só. Bem trabalhadinha. Muito bonitinha. Mas no dia que eu fui comprar não tinha... Ó, tem um bichinho comendo aqui também, ó, as folhas. Não tinha muitas mudas. Então eu comprei só essas 3.